Senhor Jesus, amado Mestre, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, de nesse momento nos isolarmos um pouco do mundo exterior, das conturbações ambientes, das efervescências no campo político, nos voltarmos para dentro de nós, estudando Gênesis, buscando identificar na nossa intimidade a gênese das complicações do ambiente, da sociedade, para que nós alcancemos o saneamento interno, possibilitando, colaborando para o saneamento exterior. Pedimos a Ti a inspiração, o amparo, a assistência, para que sejamos eficientes nos nossos bons propósitos, para que eles se sobreponham às tendências antigas que trazemos do passado, como é natural, em função ainda da nosso estado de imperfeição. Rogamos a Ti o amparo para a comunidade brasileira, para os encarnados e desencarnados que estagiam, trabalham no Brasil. Estendemos também o pedido para todo o orbe, todo o globo, que todos nós da grande família humana possamos compreender a nossa condição de irmãos em trânsito pela terra e que possamos irmanar os nossos corações, independentemente de fronteiras, barreiras linguísticas, ideologias políticas, que as tuas vibrações de paz, de compaixão, misericórdia nos envolvam. Muito bem, vamos então projetar o texto desta tarde. Estudo de Gênesis, capítulo 6. Vamos hoje avançar para o capítulo 6. O próprio número 6 aí definindo os tempos atuais que vivemos, do 6º milênio, início do 7º milênio, tempo da transição do mundo expiatório para o mundo de regeneração. Então vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com um homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Muito bem. Nós então hoje vamos aí estudar esse tema bastante instigante, capítulo 6, o versículo 1. Vamos lá. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a terra, e lhes nasceram filhas. Esse primeiro movimento aconteceu
que aliás o versículo é um versículo muito curto, e nós vamos passar por ele rapidamente, porque o tema é repetitivo. Então nós vamos aproveitar só para dar algumas pontuações aqui e já íamos avançando. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e define para nós a sequência natural dos acontecimentos pela lei de reprodução, tanto em termos biológicos, quanto em termos espirituais, psíquicos, psicológicos, em que nós vamos multiplicando a nossa influência no mundo, nos tornando modelos e guias para muita gente que se afeiçoa à nossa forma de ser, a nossa forma de pensamento, e dessa forma nós constituímos em ponto menor pontos de referência para esses irmãos. Daí, particularmente aqui no nosso grupo Camilo Chaves, o nosso empenho, que eu sempre busco salientar, de nós estarmos sempre ancorados com firmeza, de forma até enfática e mesmo repetitiva, na codificação. Na codificação, para que nós então renovemos a nossa mentalidade, a nossa ideologia particular do mundo, eivada dos preconceitos de raça, de crença, de preconceitos políticos, como vemos hoje com muita ênfase. Então o nosso empenho é para nós estarmos firmemente ancorados e lastreados na codificação, consequentemente no Evangelho. Para nós, então, a partir de nós, para que a partir de nós a humanidade tenha novos componentes mais nobres para uma reconstrução do mundo. Porque nós aqui trabalhamos sempre em doutrina espírita com aquele duplo dinamismo. A renovação interior com consequente repercussão no mundo exterior, que é a tônica da doutrina espírita. Então, nós aprendemos na doutrina espírita, na questão 913, que o combate ao egoísmo ele deve ser sistemático pela reeducação dos nossos espíritos, adotando o padrão que Jesus apresenta para nós, o padrão de bondade humana. E o segundo movimento é a reforma das instituições, da questão 914. Então, a doutrina espírita, ela sempre nos chama para uma ação dinâmica, operacional, no mundo físico. Nós não estamos lidando mais aqui em Espiritismo com o antigo sistema místico alienador dos homens. Se nós queremos que o mundo melhore, se torne um mundo mais justo, e aqueles conceitos de Santo Agostinho, para que aqueles conceitos de Santo Agostinho se tornem realidade, de uma perfeita equidade social, que vai vigorar na Terra na regeneração, então é preciso que nós nos transformemos interiormente e atuemos no mundo, para que o mundo melhore, o mundo avance. O que não é enfatizado nas religiões tradicionais. As religiões tradicionais são aquelas que buscam arrebanhar adeptos e não se interessam muito em conclamar os adeptos para uma ação proficiente, propositiva no mundo. Não. Então, esse é o território. Para que nós possamos aqui no mundo multiplicar coisas melhores.
Se Jesus é o modelo e guia, é preciso multiplicarmos essa personalidade, os seus exemplos, para que haja para que haja o quê, ó? E lhes nasceram filhas, para que surjam novos sentimentos nos corações, na pauta do bem comum, na pauta do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito, certo? Para nascer, gerar novos sentimentos, dentro daquela pauta que nós aqui sempre estamos sendo, para a qual sempre estamos sendo chamados, de uma atuação propositiva no mundo. E é por isso que nas casas espíritas, e particularmente na nossa Fraternidade Espírita Camilo Chaves, nós temos várias frentes de trabalho no campo social para ajudar a carência, a necessidade humana, seja distribuindo cestas básicas, seja distribuindo agasalhos, para e passo com a oferta da terapêutica espírita, por meio do passe, dos estudos. Por que nós fazemos isso na nossa casa espírita? Porque existe carência no mundo. Se não existisse carência no mundo, se nós estivéssemos morando na Suíça, nós não precisaríamos fazer campanha do quilo, não precisaríamos distribuir cesta básica, nós não precisaríamos de distribuir cesta de Natal para os carentes. O nosso trabalho na Suíça seria um trabalho totalmente na pauta filosófica e intelectual, a transformação do indivíduo. Porque lá nesse país, por exemplo, esses problemas sociais graves que temos aqui no Brasil, lá não existem mais, já solucionaram. E aqui estou falando de um país que eu conheci pessoalmente em 2019. Eu falo com conhecimento de causa. Morador de rua na Suíça é um morador de rua voluntário, mas que tem do governo uma ajuda financeira. Ele está na rua porque ele quer. Geralmente são viciados. Pra vocês terem uma ideia. Então, os problemas do mundo são problemas graves. E a causa desses problemas estão nos nossos corações. Então, nosso foco inicial, primordial, efetivamente, são os nossos corações, que sai da nossa intimidade. Nós não podemos mais fazer eco a sistemas que propõem a violência, que propõem a ruptura inconstitucional, a ruptura para com as leis. Não podemos, porque aprendemos com Jesus o quê? Dar a César o que é de César. Respeitar os dispositivos legais estabelecidos, por exemplo, na nossa Constituição. Então é importante o trabalho, meus amigos, de, de, de observância, porque se nós não combatemos o egoísmo, o que Emmanuel nos ensina no livro Pensamento e Vida? Que na carência da humildade, dolorosos enquistamentos surgem na alma de cada um de nós, quais sejam o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a cobiça, que se responsabilizam pela discórdia, pela delinquência e pela violência em todas as direções. Então, nosso campo, nossa dinâmica operacional é o do respeito às leis, como Jesus exemplificou, mas praticando o bem. Praticando o bem. Porque as leis, os sistemas políticos, econômicos,
representam um progresso da humanidade que precisam ser aperfeiçoados, aperfeiçoadas de forma pacífica, respeitando-se o conjunto da maioria, que define pelo voto. Por exemplo, aqui no Brasil. Já pensou se cada elemento que é eleito num país para presidente resolve querer impor a sua própria doutrina particular? O que vai acontecer no Brasil? Consequentemente, no mundo? Portanto, nós temos essa visão, amigos. O respeito. Se as leis elas não estão de acordo com o que nós gostaríamos, vamos eleger elementos capazes de melhorar as leis. Assim que funciona. E eu estou falando isso aí de propósito mesmo, por causa do que vem acontecendo no Brasil. Nós aqui não podemos estar alheios ao que está acontecendo. Nós aqui não podemos fingir que estamos dentro de uma redoma, de uma bolha, e que não estamos vendo os acontecimentos. Não. Então é preciso muita vigilância da nossa parte para não fazermos coro com as propostas violentas de delinquência. Porque quem faz, por exemplo, apologia, desculpa eu tocar nesse assunto, mas eu preciso tocar. Porque o sistema da antiguidade aqui que nós estamos estudando era da violência, a lei do mais forte. Quando nós fazemos uma apologia a uma ditadura militar, o que é que nós estamos querendo no mundo? Querendo derramamento de sangue, morte, que é o que isso sempre acarreta, meus amigos. Nós não podemos fazer eco a esse tipo de coisa. Nosso sistema, meus amigos, nosso sistema é o sistema de Jesus. Jesus foi preso pelos romanos a pedido dos judeus, foi açoitado, foi torturado. Em momento nenhum ele incitou o povo à ruptura institucional, a uma revolta violenta. Pelo contrário, ele disse: dá a César o que é de César. Ele respeitou a lei. A lei daquele tempo levou para a prisão. Ele respeitou. Porque aqueles legisladores estavam ali, aqueles legisladores constituídos pelos imperador romano, pelos os fariseus do Sinédrio, que representavam o judiciário dos hebreus, estavam ali atuando com a permissão de Deus, eles estavam reencarnados com a permissão de Deus. Então nós temos que ter cuidado e atenção até nessa área. Porque infelizmente eu tenho visto espíritas fazendo apologia de golpe militar, de arbítrio, de violência. Nós queremos ou não queremos derrubar, tirar o mundo da faixa expiatória? Violência é característica de mundo de expiação, meus amigos. Regeneração, o que é que Santo Agostinho define como sendo a principal característica do mundo de regeneração? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Em todas as frontes lê-se a palavra amor. Então vocês me desculpem eu tocar nesse assunto, mas esse assunto é importante e eu não posso me omitir aqui num estudo como esse nosso. Porque a minha intenção aqui é chamar a nossa atenção para os processos não violentos.
Porque Jesus foi o campeão da não violência. Campeão da não violência. Levou isso até as últimas consequências. Ele foi pregado numa cruz depois de ser açoitado impiedosamente nas masmorras do Sinédrio, defendendo o ideal divino. Então vamos ter muita vigilância. Então, 6:1. Então nós não podemos mais. E aconteceu como os homens se começaram a multiplicar sobre a terra, eles nasceram filhos, começo das complicações, porque quando nós encontramos a palavra homens, nós aqui já lidamos com os processos da razão desperta. Quando a razão já deveria adotar sistemas na pauta da lei de Deus. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Viram os filhos de Deus. Aqui nós temos uma questão interessante. Obviamente, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós, por natureza. Mas o filho de Deus com letra maiúscula, propriamente dito, no plano filosófico, no plano prático, é o que segue os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, que estão lá muito bem decodificados nos 10 mandamentos, cuja consequência da prática dos 10 mandamentos é definida por Jesus, que resumiu para nós de forma bem didática. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. De tal forma que isso é muito claro para nós. O nosso propósito é esse. Então, o Filho de Deus, ele define o aqui conscientemente, tem consciência da sua filiação. Então, no plano filosófico amplo, Jesus é o Filho de Deus. E nós, que estamos aqui estudando o Espiritismo, estamos buscando nos fazer filhos do homem. O que eu quero dizer com isso? O filho do homem, Jesus não disse para nós que o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus vai dizer em certa passagem: filho do homem é o caminho para o filho de Deus consciente. O que eu quero dizer com isso? Filho do homem é aquele elemento cuja razão já despertou para a necessidade da autotransformação. Então ele é filho de si mesmo, do seu novo propósito. Então, nosso novo propósito, o propósito que nós aqui adotamos estudando Espiritismo, qual que é? Prático. Fora da caridade não há salvação. Kardec definiu para nós. Então, o filho do homem, em termos espírita, é aquele que busca praticar o fora da caridade não há salvação até as últimas consequências, que é a vitória sobre seus pontos de vista particulares, seus preconceitos e as ideologias que não estão afinadas com o Espiritismo e o Evangelho. Senão, para que nós estamos estudando Espiritismo? Para multiplicar no mundo a mesmice? As mesmas coisas? Não. Então, o Filho do Homem é aquele que gera em si mesmo processo de evolução consciente pela busca da transformação moral e do combate às suas imperfeições. Nesse sentido.
E o filho de mulher, porque Jesus vai dizer, em certo momento, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. O filho de mulher, não estamos aqui não existe nenhum preconceito não, tá? São símbolos. Mulher significando sentimentos, homem, razão. Então, o filho do homem é aquele que adota a razão, busca a sua autotransformação com base no conhecimento espírita adquirido, no nosso caso. O filho da mulher é aquele que se deixa levar pelo sentimento, pelos impactos. Então, ele vai reencarnando de forma natural, deixando-se levar pelo seu sentimento, pelas emoções, e vai então sendo impactado pelas circunstâncias, pelos acontecimentos. Então, o filho do homem é aquele que, adotando a mentalidade que Jesus propõe, vai reduzindo o número de reencarnações, ao passo que o filho de mulher vai aumentando o número de reencarnações. Ficou claro isso? São apenas símbolos. O ápice do processo de nos tornarmos filhos do homem conscientemente, voluntariamente, é nos tornarmos legítimos filhos de Deus. Já falado por nós aqui, que é aquele que tem consciência, no nosso caso específico aqui, adotamos como parâmetro de conduta os 10 mandamentos, resumidos por Jesus em 2, e que, no nosso caso mais específico de espíritas, devemos estar atentos para a definição de Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 28, o conceito de Kardec de espírita cristão. Então, o espírita cristão, segundo Kardec, é aquele que não apenas admira a filosofia espírita, sua moral, mas é aquele que a pratica até as últimas consequências. Porque a doutrina espírita vai nos fazer enxergar, de forma muito nítida no mundo, o joio e o trigo, para fazermos a escolha, a separação, a operação do bem, do amor, que é o trigo. Então, um exemplo mais prático ainda. Nós, por exemplo, podemos estar reencarnados sob o estigma do filho da mulher, ou seja, trazendo na programação reencarnatória uma certa doença numa determinada idade. Está lá no nosso mapa nosso esquema reencarnatório. Vamos supor que, no exemplo que até está escrito aí no texto, aos 27 anos o elemento iria vivenciar uma doença grave. Mas acontece que a misericórdia divina, aos 17, lhe convida a conhecer a doutrina espírita, seja por um amigo, seja por uma perda de um ente, pela perda de um ente querido, seja por uma pequena doença que lhe acontece, uma obsessão. Então ele é convidado aos 17 anos a conhecer. Aí ele admira, passa a estudar, vai lá, engaja-se nos processos espíritas, começa a dar passe. Aí lá nos 26 anos o espírito constata assim, ó, já deu um total de 800 passes. Então o que acontece? O processo dele de doença vai ser suprimido. Não precisa mais da doença. Porque aquela doença seria um chamamento. Mas como foi a misericórdia divina beneficiou, como acontece com todos nós, diga-se de passagem, com um chamamento para amenizar o quadro, como foi adotado, então aquela doença perdeu a sua função como elemento de despertamento.
Porque Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Porque nesse processo de aguardar, de não apressar a expiação, o elemento tem a oportunidade de arrepender-se do que da causa de uma futura expiação se transforma e elimina então a expiação. Ficou claro isso, amigos? Alguém quer trazer algum comentário? Júlio, conforme eu falei com você na última reunião, isso que você está falando aí dessa transformação, como se diz a quebra ou a modificação do karma, ela está muito, mas muito bem explicada mesmo no último capítulo de Evolução em Dois Mundos, especificamente nos dois últimos parágrafos. Vale a pena rever, é um espetáculo, muito bem explicado. Essa transformação, né, do karma através da prática do bem. Porque o objetivo da providência divina não é nos submeter à expiação. Expiação é decorrência da nossa rebeldia. Exato. O objetivo é a transformação moral, a prática do amor, a prática do bem. Então, infelizmente, os instrumentos de escândalo que ainda existem no mundo, propondo dificuldades, desconforto, desunião, discórdia, são elementos que devem merecer a nossa compaixão, a nossa piedade, porque nós estamos vivendo um momento na Terra em que os violentos deixarão a Terra. Os elementos violentos, os elementos que promovem a discórdia, promovem a delinquência, eles deixarão a Terra. É o que está acontecendo, nós temos visto nas reuniões mediúnicas. O movimento de transmigração está ativo. E são os elementos que, infelizmente, se tornam instrumento do escândalo. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 18, é necessário que venha o escândalo, mas ai do homem por quem ele venha. É necessário no mundo de expiações e provas. No mundo de regeneração, não mais. Então, por que o mundo de expiações e provas se torna um mundo de regeneração? Qual que é o processo que define essa mudança? Espíritos, meus amigos. Espíritos imperfeitos são os que geram os escândalos e as expiações. Então, eles são afastados. No seu lugar, reencarnam os bons espíritos, que vão transformar o mundo num mundo feliz. Não existe misticismo. Não existe fórmula mágica. Somos nós os que mantemos o mundo ou na expiação ou na regeneração. Cada um de nós. Cada um de nós que multiplica processos violentos, estamos mantendo o mundo na expiação. E, obviamente, se nós não nos mudarmos, nós voltaremos para a Terra. Nós temos ouvido dos espíritos a informação de que esta é a nossa última oportunidade, ou não temos ouvido isso? A última oportunidade. Então é preciso fazer essa cisão, essa diferenciação, essa identificação na nossa própria intimidade, das emoções violentas, nos reflexos violentos, para não darmos mais. Porque é natural que nós tenhamos reflexos ainda na pauta da violência, que isso de vez em quando faça uma imersão, mas não é mais natural para nós que darmos vazão.
Por quê? Porque o espírito é reconhecido por domar as suas más inclinações. O espírito não é conhecido por ser o espírito superior, não. Está escrito isso na codificação? Não está. O espírito é reconhecido por domar as suas más inclinações. Ou seja, quando o ímpeto mais violento emerge na nossa intimidade, o domar as inclinações más é acionado para que isso não se manifeste, materialize no mundo. Porque aí nós vamos ter a obra, o motivo do escândalo. Aí nós seremos instrumento da justiça. Então esse é o esforço, é a luta. Porque o nosso propósito é nos tornarmos filhos de Deus. Todos nós aqui recitamos de cor e salteado que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido para nos servir de modelo e guia. Mas nós ainda fazemos as operações na pauta das tendências opostas ao que Jesus demonstra. Então é preciso cuidar da nossa parte, é preciso fazer essa seleção. Por quê? Porque, vejam bem, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Então, vejam bem, o que nós estamos dizendo? O que está aqui embutido? Qual o aspecto sutil que está embutido aqui nessa afirmativa? Aqui nós estamos lidando com um aspecto muito sutil daquele princípio ou daquela lei, meus amigos, que diz que todos nós imitamos alguém ou alguma coisa. Por que um elemento imita determinada pessoa na sociedade ou admira determinada pessoa na sociedade? Porque alguém vê que os sentimentos daquela pessoa são formosos, são adequados. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Aqui nós estamos trabalhando com o conceito de quê? Qual o conceito aqui embutido? Vamos voltar lá para os tempos de Noé. Quem eram os filhos de Deus, propriamente ditos? Eram os exilados de Capela, que tinham conhecimento das leis divinas que eles prenderam em Capela. Então, do ponto de vista intelectivo, eles, do ponto de vista da evolução, em relação aos filhos, aos da Terra, eles eram filhos de Deus, porque eles detinham conhecimento mais avançado. Então, o que aconteceu? Os filhos de Deus, esses elementos que já tinham conhecimento avançado, encontraram simpatia nas filhas dos homens. Ou seja, os sentimentos que aquela massa ainda mais primitiva da Terra, embora não tão mais primitivos ainda, mais certo? Os sentimentos deles lhes agradaram. Quais eram os sentimentos que predominavam? Meus amigos, quais os sentimentos que predominavam na humanidade de 6.000 anos atrás? Era a concórdia? A compaixão? A misericórdia? A piedade? O respeito ao próximo? A paz? Eram esses sentimentos que predominavam 6.000 anos atrás? Não, era a lei do mais forte, a violência. A luta pela sobrevivência. Não só isso, a luta pela sobrevivência, nessa época aí, já estava sofisticada pela tirania, sede do poder, busca pela supremacia. Então, o que aconteceu? Os filhos de Deus que vieram
encontraram, acharam um ambiente propício, gostaram daqueles sentimentos. Então houve um entrosamento perfeito. Hoje, século XXI, terceiro milênio, nós estamos buscando qual é o trabalho que nós devemos, ou deveríamos, pelo menos, estar realizando. Hoje nós somos os filhos de Deus, pelo conhecimento que nós temos, certo? Então, o nosso objetivo hoje era ver que as filhas de Jesus são formosas. O que eu quero dizer? Estou fazendo aqui uma interpretação com base no que estamos estudando aqui. Que os sentimentos de Jesus são os sentimentos que nós devemos ter como padrão de conduta. Devemos achar formosos, meus amigos. O que eu estou dizendo aqui? Estou falando da mesma coisa que eu já falei. Estou falando a mesma coisa que eu já falei com uma outra interpretação. O espírito é reconhecido pelos esforços que empreende por domar as suas más inclinações e executar a sua transformação moral segundo o padrão superior de Jesus. Estou falando disso. Estou trazendo aqui um ponto. Viram os filhos de Deus, nós, que as filhas do Filho de Deus, Jesus, eram formosas. Deu uma ideia? Ficou claro? Porque naquele tempo, o sistema da violência que havia na Terra encantou os exilados de Capela. Gostaram do que viram aqui. Então houve um perfeito entrosamento. Houve um perfeito casamento. Então, por isso é que Jesus, meus amigos, por isso é que Jesus está lá na beira do poço de Jacó, é visitado pela mulher que teve. Quantos maridos que ela teve? 5 Sim. maridos. E o que ela tinha ainda não era o legítimo. Lembra-se disso? Por quê? Nós estamos aqui, ó. Estamos buscando fazer o casamento. Nós somos as noivas. As filhas dos homens. E Jesus espera na beira do poço. Que poço é esse, amigos? Nossa profundidade, de onde emergem os maridos que já tivemos no passado, as ideologias nós adotamos como babilônios, romanos, inquisidores, reis, rainhas. Escravagistas. E hoje nós estamos colhendo os frutos amargos. Tem alguém aí desconfortável com o que está acontecendo no Brasil? Todo mundo, não está? E como? Nós estamos provando os frutos que nós mesmos plantamos no passado. Para nós não fazemos mais do mesmo. Não fazemos igual. Porque no passado nós fomos tiranos, despóticos, quisemos impor a nossa vontade, fizemos as mesmas coisas que vemos hoje no mundo. Podemos ir para frente aqui? Ficou clara essa ideia? Estamos falando aqui de afinidade, de propósito, de sentimentos, casamento perfeito. Porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor.
e o segue para onde quer que vá. Temos que ter cuidado com isso. Nós já definimos que o nosso pastor é Jesus. O Jesus que Allan Kardec decodifica de forma extraordinária para nós, para que nós não tenhamos dúvida. De acordo? Porque para nós, amigos, Jesus não é mais apenas o líder religioso. Capítulo 19, Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Falando da fé humana e a fé divina, um espírito protetor. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Esse é o místico, considera Jesus apenas o chefe de uma religião. Nós aqui já temos um conceito mais abrangente, porque Emmanuel, por exemplo, define que Jesus veio chamar a nossa atenção para a bondade humana, amigos. Bondade humana. Veio chamar a atenção para a bondade humana, mas nós não quisemos a bondade humana. Nós o crucificamos e mandamos embora. Nós vimos a bondade humana de Jesus, alguns de nós aqui com os próprios olhos, mas nós não gostamos do que vimos. As filhas do homem Jesus não eram formosas para nós. Formosas para nós ainda eram as filhas dos fariseus, dos romanos, de Tibério, e vai por aí. Então nós expulsamos Jesus do contexto. E estamos aí ainda 2000 anos depois, tentando entender o que nós fizemos, colhendo os frutos amargos de uma sementeira triste, buscando, de fato, agora definir para todo sempre que os sentimentos de Jesus são realmente formosos, adequados e são os sentimentos que nós devemos agora adotar, porque está escrito aqui, ó, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ou seja, os filhos de Deus, que eram os exilados de Capela, se mantiveram no plano dos sentimentos complexos que os trouxeram para cá, em degredo, pela transmigração. Continuaram mantendo as imperfeições, as paixões, e viemos multiplicando aí na sociedade as complicações, os escândalos, e chegamos hoje aqui, século XXI, 6.000 anos depois de Adão, no momento da escolha definitiva, decisiva, aquela que vai dizer se nós vamos ter que reciclar de novo no outro orbe ou se aqui vamos permanecer para a definitiva regeneração. Está nas nossas mãos. Nas nossas mãos. O difícil é saber fazer a identificação, a separação, a escolha. De acordo? Podemos avançar? Versículo 3. Versículo 3, então. Vamos lá. Tomar para si, amigos, só para reforçarmos aqui. Tomar para si, adotar o exemplo, seguir a conduta. Lei de imitação, tá? Imitação é uma lei. É uma lei que faz parte, está ali entrosada com a lei de conservação.
A lei de imitação é digamos assim, um dispositivo imbricado na lei de conservação. E é por isso que Emmanuel, por exemplo, no livro Pão Nosso, capítulo 12, se não me engano, não, né? Depois eu posso procurar, e vai dizer que é muito difícil alguém fugir à lei segundo a qual a lei que diz que o filho sempre imitará o pai. Emmanuel diz isso. É uma lei de imitação. Geralmente os filhos imitam os pais. E é por isso que os elementos imitam os famosos, os artistas, os futebolistas, os esportistas, por causa dessa lei de imitação. E nós vamos, então, gerando filhas e filhos segundo esse conceito da multiplicação do exemplo. O exemplo não arrasta, amigos? O exemplo não arrasta? Então, tomar para si mulheres significa, em termos práticos, nós adotarmos os exemplos daqueles que nós admiramos. Passamos, então, a seguir. E é por isso que Jesus vai dizer: não se pode servir a dois senhores, porque nós vamos amar um e odiar o outro. Amar significa seguir, odiar significa desprezar. Por isso que nós temos aí no mundo os cristãos que são verdadeiros paradoxos, que são violentos, e pregam a Jesus amor e bondade e misericórdia no templo, mas na via pública são elementos complexos, violentos, delinquentes, desrespeitosos. Da sua palavra só sai podridão. Está lá em Paulo. Porque a gente esquece que o espírito superior, mesmo quando é encarnado, da sua boca só sai o espírito superior encarnado, amigos. Vamos lá? Escala espírita. Escala espírita. No item 111, bons espíritos, tá? Não são nem espíritos superiores, bons espíritos, tá? Dentro da escala dos bons espíritos, o último degrau são os espíritos superiores, definidos assim por Kardec. Reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade. Então é o seguinte: nós queremos saber se o espírito é superior, se é um verdadeiro profeta, olhemos a sua linguagem. A linguagem revela o que vai. A boca fala do que está cheio o coração. Está lá nos evangelhos. Então vamos lá. Então tomar para si. E a questão de livre-arbítrio, tá? Tomaram para si de todas as que escolheram. Nós é que escolhemos, não é imposto. Ninguém vai chegar no mundo espiritual e vai dizer assim: mas eu fui obrigado. Não existe isso. Não existe isso no mundo espiritual, tá? Principalmente para nós aqui que temos o conhecimento espírita. Até pode ter para os espíritos novos. Pode até ter realmente, mas para nós, chegarmos aqui e falar: eu não sabia. Como que você não sabia? Estudou a doutrina espírita a vida inteira, leu o livro dos espíritos quantas vezes e não sabia? Não sabia se diferenciar o bem do mal? Não sabia que Jesus é o modelo e guia? Então, seus sentimentos representam para nós o objetivo? Como assim? Então, vamos lá.
Então disse o Senhor, versículo 3: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Isso define, meus amigos, a luta interior entre o bem e o mal, o mundo interno, o homem velho e o homem novo. O Espírito do Senhor é a lei, o amor que nós estamos buscando implementar, está na nossa consciência. Mas que enquanto nós estamos na luta pelo aperfeiçoamento, há uma contenda interior, uma luta interior, não há? Tanto há essa luta que Paulo registrou nas suas epístolas. Grande apóstolo Paulo. O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O que Paulo está expressando para nós? Essa luta interna entre o homem velho e o homem novo. A tendência antiga, rotineira, sistemática, que ainda permanece na nossa intimidade, que só vai desaparecer quando nós mudarmos os hábitos. Enquanto não mudamos os hábitos, ela permanece. A mudança ela é atestada pelos hábitos. Novas tendências, novos sentimentos, novas ideias, novas palavras. E assim nós vamos propondo, vamos implementando a renovação, que é gradual, é lenta, depende de luta, de empenho, de vontade firme, aquela vontade como impacto determinante do livro Pensamento e Vida, para suplantar o homem velho. Então, essa contenda é a contenda interior, a luta interior, o plano da consciência. Ah, eu posso fazer isso ou não posso? Eu devo fazer aquilo ou devo fazer aquilo outro? É a luta. Não é nenhum movimento místico. Movimento da consciência, porque a lei de Deus está na consciência. A lei de Deus, que nós já temos com condições de entender, já está na consciência de cada um de nós. Por isso é que Deus observa a intenção. Deus julga a intenção, de acordo com o grau de evolução de cada um, de nós. Então, a luta é aquela luta entre os desejos egoísticos e os valores divinos. É o subconsciente em oposição sistemática ao superconsciente. O pai com o filho no lar, por exemplo, não é? O próprio pai interior, o pai entregará o filho à morte, o filho entregará. O que Jesus está dizendo? Pai, quem que é o pai da nossa? Quem que é o pai da nossa personalidade de hoje? Quem que é? Ninguém sabe, não? Como é que é a pergunta, Júlio? Quem que é o pai da nossa personalidade de hoje? O eu ontem. Sim. Nós aprendemos com os espíritos que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, Exatamente. É isso mesmo. nós é que recebemos a herança do antigo pai. Nós Ô, mesmos. Júlio, Diga, Margarida. a frase que você falou, né, de Emmanuel, está no capítulo 12 do Pão Caminho, nosso. Verdade e Vida. É caminho, verdade e vida, né? Eu achei que era pão nosso.
Não, Caminho, Verdade e Vida. Salvo engano, vamos ver se eu lembro. Pode ler a frase se estiver com ela. Deixa eu ver se eu. Peraí, só um minutinho. Educação no Lar. Fala assim: debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Pois é, amigos. É uma lei. E aqueles que nós imitamos na sociedade, cujas ideias adotamos, se fazem nossos pais, espiritualmente falando. Porque nós passamos a imitá-los, seguimos suas ideias. E como nós estamos assim, enamorados, fascinados pela mentalidade, nós não conseguimos enxergar e ver os absurdos que às vezes. Por que o Hitler conseguiu arrebanhar milhões na Alemanha nazista? Essa lei. Fascinação, admiração, alto poder de arrastamento. E começa das pequenas coisas, amigos. Começa das pequenas coisas. O Chico Xavier, quando aqui estava conosco, na década de 80, foi perguntado sobre se o Brasil seria ou não seria a pátria do evangelho. O que ele respondeu? Que vai depender do que os homens fizerem. Depender. Porque o Espiritismo não alcançou aquela abrangência que se esperava que alcançasse. Jesus não fez morada nos corações nem dos espíritas, que ainda tem outros como modelo e guia por aí. Então, como é que nós vamos transformar? Como é que o Brasil vai ser a pátria do Evangelho? Se Jesus não é o padrão, não é o modelo, se o Evangelho não se tornou lei. E nós não estamos falando aqui de sistema de imposição de fora para dentro, não, porque isso não funciona. A Igreja Católica tentou isso, a ferro e fogo. Funcionou? Não funcionou. O Brasil continua sendo um país com uma alta quantidade de armas estocadas nos lares. Nós vemos todo dia as tragédias acontecendo. É o país com os mais altos índices de homicídio no mundo, de feminicídio, de homofobia. Por quê? Porque Jesus não fez morada nos corações. E é o país que detém o título de ser o país, talvez, mais religioso do mundo em termos cristãos. Então, nós temos que pensar sobre isso, meditar. Mas esse assunto incomoda. Esse assunto não é agradável. Então, nós vamos indo. Assim caminha a humanidade. Não é assim caminha a humanidade? Vai caminhando segundo os impactos. Agora, vai chegar um momento que os que causam os impactos não serão permitidos mais aqui estarem. Espíritos melhores virão assumir o lugar. Talvez daqui a 3 ou 4 gerações, quem sabe, o Brasil seja mesmo a pátria do evangelho, mas infelizmente não vai ser por nossa atuação, vai ser pela atuação de outros que vão mergulhar aqui. Então, nós vamos terminar aqui nosso estudo, reforçando aqui, ó.
esse dito do versículo 2. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Com o desafio de nós observarmos Jesus, notarmos quais são os seus dotes de qualidades morais e tomá-los como padrão de conduta pelo livre-arbítrio que já nos dota presentemente. Então, que Jesus nos abençoe e nos ilumine.